mesmo assim. Agora botei. Miriam foi removida. Miriam, você continua. Deixa eu falar aqui comigo. John, pode colocar o vídeo, viu? Paulo Régulos Neves Freire nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 1921. Em 1931, a família Freire mudou-se para Jaboatão. Anos mais tarde, volta com a família para Recife, onde prossegue os estudos no Colégio Oswaldo Cruz. Aos 22 anos, Paulo Freire ingressa na Faculdade de Direito. Pouco tempo depois, em 1944, casa-se com Elza Maria Costa Oliveira, com quem teve seus 5 filhos: Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Lutgardes. Nesta época, Paulo Freire era professor de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz. Em 1947, assume o cargo de diretor e, em seguida, de superintendente do setor de Educação e Cultura do SESI, Serviço Social da Indústria, onde teve contato com a educação de adultos e trabalhadores e sentiu o quanto era necessário que o país enfrentasse a questão da alfabetização. Paulo Freire firmou-se como educador progressista em 1958, no 2º Congresso Nacional de Educação de Adultos, realizado no Rio de Janeiro. No relatório, Paulo Freire propunha que a educação de adultos nas zonas dos mucambos, em Pernambuco, teria que se fundamentar na consciência da realidade vivida pelos alfabetizandos, ao invés de simplesmente ensinar letras, palavras e frases. Em 1959, Paulo Freire escreve A Educação e a Atualidade Brasileira, tese de concurso para a Universidade de Recife, como professor de História e Filosofia da Educação. Nos anos 60, Paulo Freire engajou-se nos movimentos de educação popular. Foi um dos fundadores do Movimento de Cultura Popular, MCP, em Recife. Tendo como base sua crença na educação como prática libertadora, Paulo Freire começa a pesquisar e desenvolve um método de alfabetização de adultos. O método Paulo Freire obedece às normas metodológicas e linguísticas, mas vai além delas, porque desafia o homem e a mulher que se alfabetizam a se apropriarem do código escrito e a se politizarem. Em 1963, o método de Paulo Freire é aplicado em Angicos, no Rio Grande do Norte, alfabetizando 300 trabalhadores em 40 horas. A experiência em Angicos projetou Paulo Freire para todo o país. Em 1963, o ministro da Educação do governo João Goulart, Paulo de Tarso, convida Paulo Freire para coordenar o Plano Nacional de Alfabetização. Um ano depois, acontece o golpe militar e o presidente João Goulart é deposto. Paulo Freire é preso. E Paulo Freire, aos 43 anos, parte para o exílio. É obrigado a viver longe do Brasil por ter amado tanto o seu povo e se empenhado em politizá-lo. Instalou-se a princípio na Bolívia, para em seguida transferir-se para o Chile, onde trabalhou em programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Foi nesta época que Paulo Freire escreveu o livro Pedagogia do Oprimido, que foi traduzido e vem sendo publicado em mais de 20 idiomas. O livro apresenta o método Paulo Freire, que é a proposta pedagógica mais importante pensada para o terceiro mundo. As novas edições do livro provam a atualidade do pensamento de Paulo Freire.
além de sistematizar o seu pensamento, deixando essa contribuição em seus vários livros e publicações, o exílio possibilitou a Paulo Freire andarilhar pelo mundo. Em 1969, Paulo vai para os Estados Unidos trabalhar como professor convidado na Universidade de Harvard. Em 1970, Paulo Freire tornou-se consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas em Genebra, na Suíça, onde atuou durante 10 anos. Nesse período, viajou muito por países do terceiro mundo, principalmente no continente africano. Com este trabalho, Paulo Freire e sua equipe ajudaram os países que tinham conquistado a sua independência política a sistematizarem seus planos de educação. Na Suíça, Paulo Freire foi também professor na Faculdade de Educação da Universidade de Genebra. Em 1980, com a abertura política, Paulo Freire retorna ao Brasil após 16 anos de exílio. Com a volta ao Brasil, Paulo Freire passa a lecionar na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 6 anos após o retorno ao Brasil, morre sua esposa, Elza Freire. Quando o Partido dos Trabalhadores assumiu a Prefeitura de São Paulo, Paulo Freire tornou-se o secretário de Educação do município. Empenhou-se na implementação de movimentos de alfabetização, de revisão curricular e na recuperação salarial dos professores. Procurou integrar toda a comunidade escolar no compromisso de transformar a escola. Em 1993, Paulo Freire é um dos nomes indicados a receber o Prêmio Nobel da Paz, sendo que em 1986 ele já havia recebido da Unesco o Prêmio Educação para a Paz. Uma outra característica da obra de Paulo Freire é sua marca cristã, que sensibiliza a todos aqueles que têm um compromisso com a construção da cidadania. Paulo Freire possui mais de 40 títulos de doutor em instituições espalhadas por todo o mundo. Também o título de professor emérito e presidente honorário lhe foi concedido nacional e internacionalmente. Seu nome batiza algumas instituições educativas e inúmeros são os centros de pesquisa, documentação, informação e divulgação criados para fomentar o estudo de sua obra. Paulo Freire amou as pessoas sem distinção de raça ou nação, como poucos amaram. Talvez por isso tenha se surpreendido no mundo com inusitadas homenagens. Em Estocolmo, na Suécia, faz a alegria das crianças e pássaros como uma estátua em forma de banco de praça. E no Brasil, faz a alegria do povo como tema de escola de samba. Paulo Freire foi e será sempre um cidadão do mundo com um extenso currículo dedicado à liberdade e justiça social, mas nunca deixou de ser um nordestino apaixonado e orgulhoso de suas raízes. Muitas foram as cidades que o acolheram generosamente durante a sua andarilhagem pelo mundo, mas nenhuma conseguiu ocupar o lugar de Recife no seu coração. Paulo Freire faleceu no dia 2 de maio de 1997, como diriam alguns amigos, levado pelo enorme coração que tinha. Deixou para o mundo um espírito, um legado de ideias e um sonho de liberdade. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.
Lindo, né, gente? Muito lindo. Muito lindo, muito lindo. E é isso, né? É isso que a gente, como educador, a gente deve beber nessa água, né? E amar as pessoas. E amar o que a gente faz, se apaixonar todos os dias pela docência, pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, né? Pelos filhos, pelas pessoas. E foi isso que Paulo Freire nos ensinou. Em Pedagogia da Autonomia, quem já iniciou os estudos, quando eu estava fazendo minha tese, às vezes faltavam ideias, né? E eu abria o livro Pedagogia da Autonomia, assim, e lá vinha uma nova ideia. Então, eu escolhi o livro Pedagogia da Autonomia para que a gente pudesse fazer o estudo, porque eu acho que ele, de certa forma, é um momento... foi um dos últimos livros, né, de Paulo Freire, e acho que ele, de certa forma, é uma grande síntese das coisas que ele tentou nos ensinar durante o período que esteve aqui no planeta Terra, né? Então, de certa forma, o que eu vou falar tem muito a ver com o vídeo, né? O vídeo é uma grande síntese para que a gente pudesse visualizar a cidade do Recife, para que a gente pudesse visualizar a sala de aula lá em Angicos, para que a gente pudesse visualizar Paulo Freire, né? Então, a ideia do vídeo é que a gente pudesse, além da gente escutar sobre, a gente visualizar, né? Porque não dá para a gente apresentar... Quando a gente trabalha com educação infantil, a gente diz que a gente, para contar uma história para a criança, a gente precisa falar para ela sobre o autor, né? Então, não só com a educação infantil. Se a gente vai contar uma história numa sala de educação de jovens e adultos, a gente precisa localizar. Então, quem é esse autor? Eu, geralmente, quando estudo um autor, eu gosto muito de saber da história dele, porque se, de repente, a história dele não condiz, né, com o que ele prega, com o que ele diz lá nos livros, eu sinceramente, não tenho muita vontade de ler. Então, eu gosto muito de saber da história de quem eu leio, né, porque essa pessoa, na hora que eu estou lendo essa pessoa está interferindo na minha vida. E aí, que ideias são essas, né? Porque quando a gente não lê apenas o que está escrito, a gente também lê nas entrelinhas. Às vezes a pessoa se passa a mensagem para a gente e a gente nem está vendo que está se passando aquela mensagem. É muito importante a gente saber quem escreve, né? De que lugar essa pessoa nos fala. Então, eu vou projetar aqui agora o que eu preparei para vocês, tá? Eu vou fazer de uma forma mais rápida. O Clone deseja compartilhar. John, você parou a apresentação aí? Parei. Por que não está me permitindo? Deixa eu abrir aqui. Peça para apresentar uma janela. Certo. Eu vou abrir. Vocês estão vendo o slide de Paulo Freire? Sim. Certo. Muito bem. Então, como o vídeo já falou, né, Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921. Então, esse ano, no dia 19 de setembro de 2021, ele faria 100 anos. Então, vocês vão ver, ao longo desse ano, a gente vai verificar muitas homenagens. Como eu falei, a gente está criando no Instituto Federal da Educação a Cátedra Paulo Freire. Então, Paulo Freire nasceu em Recife. Você vê como o Pernambuco nos deu, né, pessoas tão importantes, né? Eu diria que um dos mais importantes, ele nos deu Ariano, nos deu Lula e nos deu também Paulo Freire, né? Junto com seus 2 irmãos e uma irmã, e um policial militar e uma dona de casa, Paulo Freire ficou órfão dos pais aos 13 anos. Em 44, casou-se com sua primeira esposa, a professora Elza Maia Costa de Oliveira, o casamento que durou até 1986, com a sua morte. Ele iniciou sua educação entrando no Colégio Oswaldo Cruz, em Recife, por meio de uma bolsa concedida, porque Paulo Freire, quando os pais morreram, a família ficou numa situação financeira muito difícil. Mais tarde, ele se tornou auxiliar de disciplina e, após a formação, ele foi professor de língua portuguesa, né? Em 43, ingressou no curso de Direito da Universidade de Recife. Só lembrando, Paulo Freire não fez pedagogia, mas ele é doutor honoris causa na área
toda a sua obra, né? Freire foi nomeado diretor do Departamento de Educação e Cultura do SESI, iniciando um trabalho com a alfabetização de jovens e adultos carentes e trabalhadores da indústria, né? Em 1959, Paulo Freire passou no processo seletivo para a Cátedra de História e Filosofia da Educação da Escola de Belas Artes da Universidade do Recife, com a tese Educação e Atualidade Brasileira. Em 61, o professor tornou-se diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife, o que possibilitou realizar as primeiras experiências mais amplas com a alfabetização de adultos, que culminaram na experiência de Angicos. A experiência de Angicos, eu visitei 2 vezes, né? Não a experiência, mas visitei o lugar, andei pelos lugares que o pessoal que desenvolveu a experiência chegou, conheci alguns desses alunos, hoje todos idosos, né? Eu estive lá há 4 anos e eles já eram bem velhinhos, né? E eles falam com muito entusiasmo desse período, né? Por possibilitar a alfabetização de jovens e adultos em cerca de 40 horas e com baixos custos, o método desenvolvido por Paulo Freire inspirou o Plano Nacional de Alfabetização. Quando fala-se método, a gente questiona por que Paulo Freire não inventou um método. Paulo Freire, porque o método de aprender de forma mecânica, pela memorização, ele existia, que era uma concepção bancária, que Paulo Freire até falava. O que ele agregou ao método de alfabetização que existia na época é que ele trabalhou com as palavras geradoras que vinham daquela comunidade, né? E essas palavras, a partir dessas palavras, ele começava a questionar, vamos dizer, se ele começasse a estudar uma ferramenta de trabalho, a enxada. E aí ele perguntava quem usava essa enxada, as condições de trabalho. Então, ele começava um processo de reflexão, né, que não era somente de aquisição da língua escrita, mas que esse sujeito começava a pensar. Aí ele dizia, a leitura de mundo excede a leitura da palavra. Então, não era só decodificar, mas entender, compreender todo o contexto, né, daquela situação que vamos dizer, que aquela ferramenta de trabalho trazia, né. Então, Paulo Freire foi acusado, né, de comunista, né. Por quê? Porque houve uma greve de trabalhadores que brigavam por direitos e foi associado, vamos dizer, às aulas. Claro, você começa a assistir aula, você começa a entender o mundo, a questionar o mundo. Por que eu sou, vamos dizer assim, por que eu vivo nessas condições sociais de existência? Porque todas essas terras pertencem a uma pessoa só. Porque essas terras não são terras, vamos dizer assim, distribuídas para todas as pessoas. Porque grandes latifúndios. E aí, esses questionamentos, né, vão levando essas pessoas a realmente reivindicar por direitos, né? E aí, Paulo Freire foi acusado, né, de incentivar essas pessoas em relação a isso, né? Paulo Freire, né, ele é o patrono da educação brasileira, mérito de sua obra e contribuição para a educação no Brasil. Ele já recebeu mais de 48 títulos, entre doutorados honoris causas e outras honrarias de universidades e organizações, não só no Brasil, mas no mundo. Ele é considerado o brasileiro com mais títulos de doutorado honoris causa. É o escritor da 3ª obra mais citada em trabalhos de ciências humanas no mundo, né? Então, todas as pessoas precisam ler Pedagogia do Oprimido, né? Outra questão que entrou em jogo no cenário político na época, né, de Paulo Freire, somente poderia votar quem fosse alfabetizado. Então, na época, somente votava quem era alfabetizado. E o Plano Nacional de Educação poderia levar o letramento até 6 milhões de brasileiros. Então, o que significava 6 milhões de pessoas que estavam fora daquela classe, da classe dominante na época. E isso amedrontava, né, os grandes poderes daquele momento, como sempre, né? Na hora que a classe trabalhadora, na hora que o movimento social começa a tomar fôlego, os grandes empresários, os detentores dos meios de produção, se assustam, né? E aí encontram formas de, vamos dizer assim, de impedir esse avanço. Isso é histórico no nosso país. Se a gente for ver, isso é uma história, inclusive, recente, né? Quando a classe trabalhadora começa a acessar muitos direitos, a gente percebe
que muitas coisas aconteceram para que esses direitos, eles fossem, vamos dizer assim, tivesse regressão nesses direitos, né? Esses fatores foram decisivos para que ainda em abril de 64, o Plano Nacional de Alfabetização fosse cancelado, né? Esses também foram fatores decisivos para a prisão de Paulo Freire. Vocês se imaginem, gente, uma figura que se preocupava com a educação, com a alfabetização, foi preso por causa disso. Para vocês verem como o nosso país, ele tem umas questões assim que nos deixam envergonhar. E isso foi no golpe militar, que é importante dizer que houve golpe militar, sim, houve tortura no nosso país, e não era porque o nosso país ia se tornar um país comunista, era porque o nosso país, as pessoas estavam lutando por direitos, tá? Direitos básicos. Muitos dos direitos que nós temos hoje é fruto de luta, de pessoas que morreram, que foram presas, para que a gente pudesse acessar o direito, inclusive o direito de poder falar e de questionar, né? Paulo Freire passou 70 dias preso e foi exilado. No exílio, ele foi primeiramente para o Chile, onde coordenou projetos de alfabetização de adultos, né, pelo Instituto Chileno de Reforma Agrária por 5 anos. Em 69, ele foi convidado para lecionar na Universidade de Harvard. Em 70, foi consultor e coordenador emérito do Conselho Mundial das Igrejas. E Paulo Freire era muito ligado, né, aos movimentos da Igreja Católica, aos movimentos de base, né, da Igreja. A gente sabe que a Igreja Católica, ela tem uma base, né, ela tem os movimentos de base ligados a Frei Beto, a Dom Paulo Evaristo Arnes, a Dom Helder Câmara, e a gente tem outra ala da Igreja Católica extremamente retrógrada, né? Então, é importante que a gente perceba esses dois movimentos dentro da Igreja, né? Existem momentos que eles são mais predominantes. No momento atual, pela posição do Papa, nós temos uma Igreja mais, vamos dizer assim, que tem lutado mais por direito do outro, né, das pessoas. Então, Paulo Freire volta ao Brasil, né, a lei da anistia, e ele retorna ao Brasil em 1980, após isso passou a lecionar na PUC São Paulo, né, e na Universidade de Campinas. Em 86, Elza, sua primeira esposa, morre, e aí foi o que a gente colocou também no vídeo. Em 88, ele casa-se com Ana Maria, que até hoje está viva, lutando, né, pela história de Freire, pela memória do Paulo Freire, né. Ele foi secretário de Educação do município de São Paulo, na gestão de Heloísa Erundina. Ele era afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Ao sair do cargo, antes do término da gestão Mário Sérgio Cortella, então Paulo Freire era muito amigo de Mário Sérgio Cortella, então assessor de Freire, e mais tarde seu orientando de doutorado. Então, Mário Sérgio Cortella orientou Paulo Freire, né? Paulo Freire orientou Mário Sérgio Cortella. Então, Paulo Freire, né, nos deixa em 97, aos 76 anos, depois de passar por uma angioplastia e apresentar um complexo quadro de saúde devido a problemas no sistema circulatório. Em vida e postumamente, o professor Paulo Freire foi condecorado com 48 títulos, né, honoríficos, né, e aí o que é que Paulo Freire nos deixa, né, de, vamos dizer assim, de uma filosofia, porque eu digo que Paulo Freire, eu não gosto de falar o nome método, apesar de alguns, porque esse material, vocês vão ver no final, tem uma referência, né? Esse nome método eu não gosto, eu gosto de metodologia, né? E eu gosto de dizer que Paulo Freire tem uma filosofia, né? Então, o que é que Paulo Freire nos diz sobre quando ele pensa a filosofia freiriana em relação à educação? Pensar uma educação capaz de reconhecer a cultura do educando e agir com base nela, naquela realidade, pois somente assim ela faria sentido para aquele que vai se alfabetizar. Então, partir daquela realidade, não ficar naquela realidade, mas refletir sobre aquela realidade, porque as coisas são assim, né? O que pode ser feito? Vamos dizer, você mora num bairro, vamos pensar aqui, você mora ali naquele bairro vizinho ao Rio Potengi, e você começar a questionar, né, a poluição do rio, quem traz essa poluição, o que é que a gente pode fazer? E aquela discussão sobre o rio, ele vai gerar palavras que vão fazer parte do processo de alfabetização, se for uma turma de alfabetização. Se for uma turma de ensino médio, estudar o rio Potengi e todas as questões, por que esse rio é poluído, né? Por que se polui o rio, né? Quem polui esse rio? E essas questões precisam fazer parte do cotidiano daqueles sujeitos. Essa foi um grande ensinamento que Paulo Freire nos deixa, né? E ele dizia, né, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, não dá para eu apenas aprender a decodificar a palavra, eu preciso compreender o
que é que essa palavra me traz, né? O que é que essa palavra me diz? Ela não é apenas uma decodificação e codificação, ela traz implícito uma leitura de mundo, né? De mundo, daquele sujeito. E ele falava muito de aprendizagem significativa, né? Ele dizia que a leitura e a escrita somente farão sentido se forem acompanhadas de uma capacidade de ler o mundo, de perceber o mundo, de reconhecer os papéis desempenhados pelos atores do mundo e de reconhecer-se como peça naquele mundo. Então, todos nós somos peças desse mundo. Muitas pessoas, principalmente a classe popular, não se reconhece como peça desse mundo, né? Questionar, vamos dizer, se eu fosse... Eu sempre, como professora, eu trabalhei como professora alfabetizadora da EJA, lá em Cidade Nova, e quando eu estava estudando a feira, a gente começou a estudar a questão do trabalho, né? Aí a gente estudou a carteira de trabalho, porque existe, como foi que essa carteira de trabalho, ela foi uma conquista, e a gente estudou todas as questões, quem trabalhava com carteira assinada, por que não trabalhava, e aquelas palavras que iam surgindo, elas faziam parte, né, da reflexão sobre a língua, para que esse sujeito se alfabetizasse, mas existia uma discussão filosófica, sociológica, sobre todas as questões que envolviam a categoria trabalho. Então, Paulo Freire diz assim, não basta saber ler que Eva viu a uva, é preciso compreender qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. E aí, algumas publicações de Paulo Freire, né, esses livros, a maioria, eles estão disponíveis em PDF na internet, né? Pedagogia da Autonomia, Educação como Prática da Liberdade, Cartas a Guiné-Bissau, né? Então, Pedagogia do Oprimido foi escrita ainda no início do exílio, né, por Paulo Freire, quando ele estava no Chile. Esse livro, ele propõe uma revisão da relação entre educadores e educandos. O diálogo deve ser a base primeira para a constituição do processo de ensino-aprendizagem. Segundo Freire, o diálogo é uma exigência existencial. Educação como Prática da Liberdade, escrito no exílio após o término de Pedagogia da Autonomia. Esse livro é uma autocrítica de sua atuação e uma proposta de educação que visa acabar com a exclusão. Ele aponta a relação intrínseca entre educação, conscientização e inclusão. Cartas a Guiné-Bissau, ele escreveu entre 76 e 77, período em que ele atuou, né, no projeto de alfabetização promovido em Guiné-Bissau após a sua independência. O conjunto de cartas que compõe a obra tem um objetivo mais reflexivo de apontar a potência, a paixão e a criação daquele povo recém-independente e a aproximação da realidade social africana com a brasileira da época. E aí, Pedagogia da Autonomia, que é o livro, né, que nós vamos ter o prazer, né, de adentrar, de discutir, de estudar na disciplina de Fundamentos da Educação de Jovens e Adultos. Nesse livro, Paulo Freire ele tem um objetivo muito, muito claro, né, de apresentar um conjunto de conhecimentos e práticas indispensáveis a qualquer educador. Como o próprio autor anuncia no escrito, não importa de se tratar de um professor ou professora progressista ou reacionário. Deve-se saber naquele conjunto básico. O livro carrega em seu primeiro capítulo o título que resume grande parte da defesa de Freire no reconhecimento da alteridade e do respeito à individualidade do educando. Não há docência sem discência. Então, quem está com o capítulo 1, esse capítulo é muito caro a Paulo Freire, né? Porque não existe professor sem aluno, né? Nós somos professores porque nós temos alunos, né? E aí, um desses elementos básicos é o reconhecimento da importante relação entre teoria e prática, que deve ser primordial e indissolúvel. Segundo Freire, a reflexão crítica sobre a prática torna-se uma exigência da relação teoria-prática, sem a qual a teoria pode ir virando um blá, 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 e a prática um simples ativismo, né? Então, algumas frases que são muito, vamos dizer assim, frases que trazem muito do pensamento de Paulo Freire, né? A leitura de mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Não há docência sem discência. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Ninguém educa ninguém educa a si mesmo. Os homens educam-se entre si, mediatizado pelo mundo. A alegria não chega apenas no encontro do achado,
mas faz parte do processo de busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. E aí, algumas frases, né, de pedagogia, educação como prática da liberdade. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Os homens se libertam em comunhão. O processo de desumanização coisifica os homens e, portanto, lutar pela humanização é fazer com que estes deixem de ser coisas. O antidialógico, dominador nas suas relações com o seu contrário, o que pretende é conquistá-lo cada vez através de mil formas. Tema gerador, que é uma coisa muito cara para Paulo Freire, né? Se eu digo, eu vou trabalhar numa perspectiva freiriana, eu vou trabalhar com rodas de cultura, eu vou trabalhar com tema gerador, pensar numa temática e adentrar nessa temática, e estudar todas as nuances dela, né? E Paulo Freire nos orientava muito em relação a isso, né? E para terminar, eu trago uma frase dele, né, que eu gosto muito, que é o momento hoje, ele pede muito isso, né? A esperança. Que a gente tenha a esperança, que a gente acredite. E não só acreditar, mas que a gente possa. O que é que eu posso fazer para que a nossa esperança ela se concretize, né? Ele diz assim: não há como falar em esperança se os braços se cruzam e passivamente se espera. Na verdade, quem espera, na pura espera vive um tempo de espera vã. A espera só tem sentido quando, cheios de esperança, lutamos para concretizar o futuro anunciado. Então, esse material ele foi tirado, né, do UOL, porque eu quis trazer uma coisa assim, bem resumida, bem para que a gente pudesse só mesmo ser apresentado para quem ainda não foi apresentado a Paulo Freire, né, porque a gente vai estar estudando o livro de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, né, e é muito importante, eu vou até parar a gravação, para poder, porque aí eu vou abrir agora para perguntas, então eu vou parar a gravação,